Eu já contei essa história tantas vezes. Todos de Sicai já conhecem ele. Me lembro como se fosse hoje. Mas se passaram 2 anos. Como de costume, fui buscar águas no poço de Jacó, no sol escaldante. Eu sempre vou depois das outras mulheres, pois eu não gosto de ouvi-las falando mal de mim. Ainda que isso me exija mais trabalho, porque o nível da água é mais baixo, mas eu prefiro assim. Mas naquele dia, havia alguém ali. Ele estava sozinho, que era estranho. Estava sentado como se estivesse procurando uma sombra. Mas todos sabem, na plena hora sexta não existe, não há refrigério nessa hora. O sol está mais alto. Mas ele estava lá, no lugar errado, na hora errada. Dava para perceber que ele era judeu. Tava as suas roupas, poeira, cobria ele. Devia ser judeu. Estava na cara que ele era judeu. E nós não falamos com os samaritanos. Mas ele falou comigo. Me pediu água. E disse, pois eu fiquei confusa, ele não poderia falar comigo. Então ele disse, se eu bebesse da água e se conhecesse o dom de Deus, eu pediria água. Ele me daria água, a água viva, água viva. Mas quem bebesse da água daquele poço voltaria a ter sede. Mas quem bebesse da água que aquele judeu estava dando, que Jesus estava dando, jamais teria sede. Pois se tornaria uma fonte a jorrar na vida eterna. Então eu pedi daquela água. Foi quando ele me disse para chamar o meu esposo. E eu disse, eu não tenho marido. Mas antes que eu me justificasse, ele já sabia, ele me conhecia. Ele já sabia tudo. Eu tive 5 maridos. E o homem com quem eu estava não era meu marido. Finalmente um profeta. Depois de 400 anos, diante de mim, um profeta. E nós, samaritanas, não tinha acesso aos mestres. E eu tinha muita dúvida. E perguntei a ele sobre adoração, sobre templo, sobre tradição, como adorar verdadeiramente. E ele me respondeu a verdadeira adoração, que era diferente de tudo aquilo que eu já tinha ouvido e visto, que chegaria a hora, que na verdade já havia chegado a hora, que os verdadeiros adoradores o adorariam em espírito e em verdade. É isso que importa. Ele me foi revelado. Eu sou o Messias, eu que falo contigo. Eu não pude me conter, eu saí correndo pela cidade, pelos vizinhos, irmãos, e disse, chegou o Messias, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Todos ouviram falar e todos creram que ele era o Filho de Deus, o Messias. Aleluia. Mas hoje ele se foi. Ele se foi. O Salvador se foi. Os judeus estavam em plena celebração, pois era de costume a tradição. E como poderiam matar alguém assim e levar a ser crucificado em plena celebração de Páscoa? Então o império ele tem participação nisso. Eu tinha certeza que ele era o Salvador, pois o que ele fez de tão grave para ser levado na cruz, ele era um filho de Deus. Só poderia ser ele. Eu tinha certeza que ele era
realmente o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Mas ele se foi. E esse não pode ser o fim.